Meus amigos, está se encerrando, acabou de se encerrar o dia 15 de março, domingo, dia extremamente importante para a sociedade brasileira nesses últimos tempos. Na sexta-feira 13, nós tivemos uma sucessão de manifestações, supostamente com o objetivo de apoiar o grupo político que está ocupando o governo brasileiro já há algum tempo. E hoje tivemos uma série de manifestações com o objetivo exatamente oposto. Nos últimos três vídeos que foram postados nesse site, se buscou discutir uma postura abúlica, amorfa, acomodada, né, quase acovardada da população brasileira nos últimos tempos. Se colocou aqui que a população brasileira se comporta de uma forma vassala, como se os ocupantes do governo, em todos os níveis, fossem senhores e a população fosse, de alguma forma, se encontrasse numa posição secundária, né? A população se comporta, tem se comportado nos últimos tempos, e talvez isso seja congênito na nacionalidade brasileira, sem a compreensão de que ela é responsável maior pelo processo da vida social. Os indivíduos que estão no poder não passam de seus empregados e estão ali ocupando aqueles cargos com a delegação de trabalhar com toda a sua energia, seu conhecimento, para satisfazer as necessidades daqueles que os colocaram lá, solucionar os problemas visualizados por aqueles que os colocaram lá. Mas não é isso que se percebe, não se tem percebido isso. E esses três últimos vídeos foram colocados em cima dessa lógica, e até com a citação de vivência minha, pessoal, na Inglaterra, no ano de 90. Isso vem sendo colocado desde as manifestações de 2013, em que, depois de um grande carnaval, de uma série de manifestações aparentemente reivindicantes de uma mudança da realidade, aquela mesma população recolocou nos cargos no governo aqueles indivíduos que eram, em tese, responsáveis pelas circunstâncias que geravam a indignação que se procurava registrar com aquelas manifestações. Então, cabe agora, talvez, uma reflexão a respeito do que está acontecendo, né? Do que foram as manifestações de sexta-feira e as manifestações de hoje. Me parece que duas diferenças são muito claras nessas duas manifestações. A primeira delas com relação a efetivo, a massa humana que participou nas manifestações de sexta-feira e nas manifestações de hoje. Claramente, inquestionável, por mais exercício de fantasia que queira fazer o governo, representantes do governo, é inquestionável que as manifestações de hoje foram contundentemente superiores em efetivo, em massa, né? Algumas visões um pouco mais otimistas dos representantes do governo sugeriam números das manifestações de sexta-feira que chegam a ser risíveis
quando confrontados com os números de hoje, a despeito de algumas considerações também inaceitáveis, inacreditáveis, que se tenha a desfaçatez de colocar. Por exemplo, se dizer que na manifestação do Rio de Janeiro havia somente 15 mil pessoas, constrangedor para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que no meio da noite tentou se eximir de ter veiculado aqueles números. Então, ficou absolutamente claro, né? Se quiser usar uma reflexão dicotômica de que sexta-feira era a favor e hoje era contra, os a favor perderam de lavada, porque realmente as manifestações, ainda que nas manifestações de sexta-feira, da sexta-feira, se ouvia algumas considerações que não pareciam estar defendendo o governo, né? Reivindicações estranhas que não seriam próprias de um grupo de cidadãos que estavam tentando manifestar sua concordância com o estado de coisas e o endosso do procedimento, das ações de governo daqueles que ocupam hoje o governo federal. Mas, a par desses detalhes, quando se analisa a quantidade efetivo participante, fica absolutamente claro que as manifestações de hoje superaram de longe as manifestações de sexta-feira. O outro aspecto, que sem dúvida alguma é muito mais relevante e não pode deixar de ser considerado, é o de que os manifestantes de sexta-feira não sabiam por que estavam se manifestando, né? É nossa intenção postar no site, logo abaixo, nos vídeos, um ou dois vídeos em que foram entrevistados os manifestantes que não sabiam dizer o que estavam fazendo ali, né? Um vídeo é profundamente constrangedor, porque o indivíduo entrevistado é de péssima qualidade o vídeo, não sei se conseguiremos postar esse vídeo, mas ele não sabia o que ele estava fazendo, não sabia dizer o que... Até num determinado momento ele chega a dizer que não, estamos aqui para protestar contra o governo, e o repórter, mas como? Você está protestando ou você está endossando? E ele não sabia dizer, só sabia que tinha recebido R$ 20 e que estava ali para justificar os R$ 20 que tinham recebido. No outro vídeo mostra a partilha de recursos que tinham que ser distribuídos entre os manifestantes e até um desconforto ali, um desentendimento entre os que estavam por receber recursos. Então, ficou muito claro na manifestação de sexta-feira que as pessoas não tinham propósito, elas estavam ali cumprindo determinação ou a soldo, né? Enquanto que nas manifestações de hoje se podia ver claramente famílias, pessoas que estavam ali, idosos, crianças, que estavam absolutamente conscientes do porquê estavam ali, né? Querendo deixar absolutamente claro a sua reprovação ao procedimento absolutamente inaceitável daqueles que ocupam hoje o governo federal, né? Uma indignação com o descalabro, a roubalheira, né? É fácil compreender isso. Um indivíduo que trabalha diuturnamente para ganhar um salário ridículo para sustentar sua família, e ele vê que somente um dos que já aceitaram devolver os recursos que roubou está devolvendo uma soma em dinheiro que ele não conseguiria receber jamais, nem que trabalhasse a vida inteira com um belo salário, não conseguiria. Então, é revoltante o indivíduo tomar conhecimento dessas coisas, né? Incompetência, a demonstração de incompetência, a disfarçatez com que a presidente adota posturas e procedimentos e assume novas regras de jogo em absoluta discordância, dissonância do que veiculou durante a campanha, sem qualquer tipo de constrangimento
dando a sensação que não tem o mínimo respeito por nós. Então, isso ficou absolutamente claro na manifestação de hoje. O que cabe agora colocar é: e daí? E o que vai acontecer agora? Né? Vamos aceitar que nada aconteça, como não aconteceu a partir de 2013? E, naturalmente, que aí precisamos estar atentos ao comportamento de determinados segmentos da sociedade. Quando fizemos a análise lá atrás sobre as manifestações de 2013, nós tentamos identificar segmentos da nossa sociedade, atores que, dependendo de como se comportassem, contribuiriam de forma positiva para que aquela indignação, aquelas insatisfações que estavam sendo veiculadas lá em 2013, elas produzissem algum tipo de consequência. Não produziram, esses atores não se comportaram de forma a pressionar na direção de mudanças, e depois, nas últimas eleições, se recolocou nos postos as mesmas pessoas que vinham se comportando de forma inadequada, incorreta, a ponto de gerarem a insatisfação que foi consagrada com as manifestações de 2013. E agora, vai acontecer tudo de novo? Né? Vamos nos omitir de novo? Fizemos a manifestação, houve todo esse envolvimento, e daí? O que vai acontecer? E cito especificamente como vai se comportar a mídia, que continua redundantemente vocacionada para tentar encontrar subterfúgios que, em nome das mais diversas razões, tenta defender o status quo. Né? E os políticos? Né? E a oposição? Como é que vai se comportar esse segmento? Né? Indivíduos que foram colocados lá para defender os nossos interesses, que se dizem, veiculam que são contrários ao governo, que desejam mudanças, né? Se candidataram, se ofereceram, se disponibilizaram para a sociedade com o propósito de se contraporem ao comportamento do governo, que agora, inquestionavelmente, endossaria, essa manifestação de hoje endossaria uma ação concreta, determinada, objetiva, específica da oposição, no sentido de cobrar do poder público as mudanças que são desejadas por toda. Como vai se comportar o judiciário diante dessa manifestação? Né? Vai continuar admitindo que esses criminosos, por subterfúgios, meandros da lei, continuem sem pagar pelos seus crimes, criando uma sensação de frustração, de vazio em toda a população, ou vão assumir as responsabilidades que lhes cabem? Né? Não se está esperando que simplesmente encontre nas entrelinhas da legislação como justificar o abrandamento das sanções que esses indivíduos estariam sujeitos a sofrer em razão do que fizeram de errado. Né? Então, precisamos continuar atentos. Né? A manifestação de hoje mostrou de forma clara qual é a posição de um segmento importante da sociedade. Né? A população não aceita mais isso e precisa ficar atenta, continuar se manifestando. Queremos que a mídia reflita sobre todas as suas
seus aspectos, né, reflita o que está acontecendo, né, que os indivíduos que ocupam espaços na mídia e que teimam em defender essa pouca vergonha que está aí, que eles comecem a perder espaço, se não se reciclarem, né. E os políticos, particularmente os da oposição, não continuem se omitindo e achando que só com discursos em tribunas vão promover algum tipo de mudança, né? E que o judiciário assuma o seu papel e cumpra o seu dever e faça com que a população comece a acreditar que nós temos condições de reverter essa realidade podre, nojenta, asquerosa, que tem matizado a realidade brasileira. E que esses moleques que estão no poder, dividindo, né, dividindo o bolo entre si, desrespeitando, né, debochando da sociedade, comecem a entender que vão estar sendo alijados e que vão voltar a ter que trabalhar, vão ter que trabalhar como todos nós trabalhamos. Então, hoje acendeu-se uma esperança, mas não podemos relaxar. Temos que continuar lutando para que o Brasil encontre um novo caminho e que a sociedade brasileira possa deixar de ser explorada, espoliada, desrespeitada, como tem sido nos últimos tempos. Vamos pedir a Deus que nos apoie, mas não vamos só ficar esperando que Deus nos apoie. Vamos continuar trabalhando para que as coisas se alterem. Cada um faça a sua parte.